A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Para quem não me conhece, meu nome é Cris, todos me conhecem como Cris, e venho aqui hoje gravar mais um vídeo para esse canal, espero que vocês gostem. Eu dei uma sumida, pessoal, uma breve sumida, uns tempos que eu fiquei sem gravar vídeos, né? Mas agora voltei firme e forte. Espero que vocês gostem dos vídeos que irei fazer daqui para frente. Vou procurar gravar toda semana. Vou tentar, porque para mim é muito corrido. E além de eu gravar os vídeos aqui, eu trabalho fora e eu trabalho em comércio. Então é muito corrido, toma muito meu tempo. Mas eu vou tentar gravar toda semana vídeos inéditos para vocês, falando dos finais dos tempos, né? Esse tema é para quem gosta de saber dos finais dos tempos, de profecias, do que irá acontecer, né? Então, só assiste o vídeo quem gosta mesmo desse tema, as pessoas cristãs, né? Que servem ao Senhor. E tem pessoas que não são cristãos, que têm outras religiões, também gostam de ver os vídeos. Então, é para todos os públicos que eu faço esses vídeos. Para quem quer saber de profecias bíblicas, do que irá acontecer, como que estamos nos finais dos tempos. Então, eu mostro tudo isso aqui nos vídeos. Então, gente, é assim, eu separei alguns textos porque eu gosto de mostrar dentro das escrituras. Eu falo sempre do que irá acontecer, qual profecia que está se cumprindo, mas é sempre bom vocês verem dentro dos textos bíblicos. Isso é para quem acredita nas escrituras, acredita na palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, gente, é assim, ó, eu vou falar um pouquinho do livro de Daniel, um pouquinho do livro de Mateus. O livro de Daniel fala de muitas profecias que iriam acontecer nos finais dos tempos, né? Daniel, um grande profeta do Senhor Jesus, na época, mais de 2000 anos atrás, tinha muitas revelações, muitos sonhos proféticos. Era um homem cujo coração era de Deus. Um homem que servia ao Senhor, dedicava a sua vida nas escrituras, em livros. Ele lia muito livro, era um homem sábio. E então, o que acontece? Deus usava ele, dava sonhos para ele tinha sonhos, e nos sonhos ele tinha visões, e tinha visões também além dos sonhos, e Deus dava muitos sonhos para ele, e os sonhos dele, todos aconteciam, todos os sonhos que ele tinha, acontecia. Deus dava sonhos e interpretação dos sonhos para ele, então ele, além dele sonhar, ele interpretava, porque o Espírito Santo de Deus dava a interpretação para ele. Então, gente, o que acontece? Daniel, ele teve sonho a respeito do final dos tempos, né? Ele sonhou o que iria acontecer, sonhou sobre o anticristo, ele teve sonhos dos finais dos tempos. E aí eu vou falar para vocês um pouquinho, né, dos finais dos tempos, dos sonhos de algum sonho que ele teve. Então, gente, é assim, ó, nos dias de hoje, por que eu, Cris, né, cristiana, sei que estamos no finais dos tempos? Eu sei, gente, porque quando começou a pandemia, eu comecei a me aprofundar nas profecias, porque eu queria entender o que estava acontecendo.
né? Isso que aconteceu, repercutiu, atingiu o mundo inteiro. Então eu comecei a me aprofundar e nisso eu comecei a ter sonhos também proféticos e comecei a ter interpretação dos textos bíblicos. Então eu resolvi abrir esse canal para falar para vocês. Então, assim, ó, eu sei que estamos nos finais, porque no livro de Mateus, gente, 23 e 27, né? Jesus já falava naquele tempo, coisas que aconteciam naqueles tempos, né? Nesse capítulo e versículo, Jesus já falava. Isso que Jesus fala nesse versículo e capítulo, já fala, ó, isso acontece desde a antiguidade e hoje multiplicou isso que Jesus falou na antiguidade. E daí também fala, aqui eu deixei um texto que fala da ciência, que a ciência se multiplicaria. Então, separei esse texto para vocês, né? E também fala que os inimigos dos homens seriam seus familiares, né? Não é generalizando, mas muitas pessoas os inimigos seriam os próprios familiares, né? Não é em todas as famílias, mas na maioria está acontecendo muito isso. Você vê muito irmão contra irmão, mãe contra filho, filho contra pai. Isso se multiplicou no dia de hoje. E daí, uma parte aqui do livro de Daniel fala de uma angústia, qual nunca houve. Então, o que acontece? Essa angústia ainda não aconteceu, mas irá acontecer. E eu vou explicar para vocês agora. Então, eu vou começar aqui falando do livro de Mateus, capítulo 23, versículo 27, que diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpam o exterior do copo, do prato, mas o interior está cheio de rapina e iniquidade. Então, gente, olha só, é isso que Jesus falou há mais de 2000 anos atrás, se multiplicou. Então, muita gente hipócritas e fariseus. Você vem na internet, você vê muitos cristãos contra cristão, apontando o dedo, julgando, condenando a pessoa, entendeu? A pessoa faz uma coisinha assim e já é criticada. E daí o que acontece? Muitas pessoas denigrem a imagem do outro. Às vezes nem é aquilo e a pessoa exagera e aponta o dedo. E a pessoa não vê o seu interior, que tá uma mundiça. Então, assim, quer ser santo, mas a pessoa é pior do que aquela pessoa que está apontando o dedo. Ela é pior do que aquela pessoa que ela mesma está apontando o dedo, é pior. Então, gente, isso está acontecendo demais. Eu vejo demais na internet. Então, isso já é um sinal dos finais dos tempos. Aí no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, diz assim: E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro. Até o fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Então, gente, olha quanto que se multiplicou a ciência. A ciência se multiplicou demais. Hoje em dia, você faz vários pagamentos pelo celular, entendeu? Você faz vários pagamentos. Então, assim, cada vez mais a ciência se multiplicando. Você vê muitas coisas na ciência se multiplicando no dia de hoje. E é coisas que a gente não via há um tempo atrás, que hoje a gente vê. Então, assim, a ciência se multiplicou demais. Então, esse é um sinal dos finais dos tempos. E daí fala assim, no Mateus capítulo 10, versículo 36.
E assim os inimigos dos homens serão seus próprios familiares, que nem eu falei para vocês, que muitos inimigos de várias pessoas são os próprios familiares. Não generalizando, não é em toda a família, mas isso se multiplicou demais. Então você já dá para a gente ver que estamos nos finais dos tempos. Então eu separei esses textos para quê? Para abrir os olhos da igreja do Senhor, para que vigie, fica vigiando, gente. Fica igual as que nem fala nas escrituras, 5 virgens prudentes, para que aquele dia não seja pego de surpresa e vocês fiquem para trás na grande tribulação. Eu também tenho que vigiar. Eu sou muito falha, mas eu procuro andar nos caminhos do Senhor certinho. Eu me esforço o máximo. Que nem, assim, a minha família, a maioria das pessoas da minha família são católicas. E alguns nem têm religião, entendeu? E daí, gente, olha o quanto é difícil eu seguir o Evangelho de Cristo. Eu e só um irmão, que é irmão de sangue, né? Somos cristãos. O resto da família não são, né? E daí, gente, né? Porque minha família, fulano e ciclano, não é cristão, vou me afastar deles. Não é assim que funciona. A gente tem que tratar bem os nossos familiares, tem que andar no meio deles, porque Jesus, ele andava no meio dos pecadores, mas Jesus, ele não praticava os pecados daquelas pessoas, mas ele andava. Então a gente tem que andar no meio da nossa parentela e ser o exemplo e orar por eles e não desistir. Então é isso que eu procuro fazer, mas não é fácil seguir o Evangelho de Cristo, não é fácil eu ficar em vigilância, mas eu estou me esforçando e Deus está vendo o meu esforço. Então a mesma coisa eu falo para vocês que são cristãos. Vigie, vigie, porque o dia do Senhor, aquele grande e glorioso dia, está bem próximo, está mais próximo do que imaginamos. E eu sei disso por causa das escrituras, eu sei que está chegando esse grande dia. Mas não é para vocês pararem de trabalhar, de estudar, é para vocês continuar a mesma vida que vocês levam, trabalhando, estudando. A gente tem que continuar, mas sempre estar em vigilância, né? Por isso que eu faço esses vídeos aqui, para abrir os olhos dos cristãos e daqueles que não são também. Se quiser aceitar Jesus como seu Salvador, procurar uma igreja mais próxima. É bom congregar para que se fortaleça. Congregar, qual que é a parte de congregar, de você ir na casa do Senhor? A parte é que você se fortalece. Então é bom procurar uma igreja mais próxima, uma igreja que se identifique, que você se sinta bem. E garanto que você irá achar, né? Mesmo tendo alguns escândalos em algumas igrejas, mas tem ainda igreja que Jesus habita no meio das pessoas, que Jesus está ali. Então, eu creio que você vai encontrar, você que não é cristão, e você que é cristão, vigie bastante. Você que não é cristão, vigie também. E busque ao Senhor enquanto pode achar. Então, gente, é assim, ó. Aí eu separei outro texto aqui, que é no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, que diz assim: e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação, até aquele tempo que será o final, o juízo final, né? Então, aqui já é a chegada do anticristo. E quero dizer para vocês, ele irá
chegar em breve. O anticristo, gente, já está posicionado. Como que fala? Posso dizer para vocês? O anticristo está posicionado. O espírito do anticristo já habita no meio do povo aqui. Muitas pessoas com espírito do anticristo. Então, gente, falta bem pouco para que ele seja revelado. E quando ele ser revelado, gente, quando ele ser revelado, a igreja não estará mais na terra. Quando ele se manifestar, é onde acontece o arrebatamento. E não queira ficar, porque grande vai ser a angústia. Quando Daniel fala dessa angústia, é porque vai ter as taças da ira de Deus, que é as trombetas, e coisas terríveis irão acontecer na terra quando Jesus arrebatar a igreja. Jesus arrebatará a igreja e a ira de Deus descerá sobre a terra. E não ficará pedra sobre pedra que não será derribada, que Jesus falou para os seus discípulos há mais de 2000 anos atrás. Então, gente, isso irá acontecer. Então, vai acontecer muitas catástrofes piores do que já está acontecendo, que são um dos sinais, né? Então, não queira ficar nessa terra que vai ficar em escombros, vai ficar horrível essa terra, vai ficar inabitável. Na palavra de Deus diz que muitos desejarão a morte, mas não encontrarão, porque terá um tempo de angústia e a pessoa vai ter que passar por esse tempo de angústia, aqueles que não foram arrebatados. E essa angústia a pessoa vai provar a ira de Deus sobre a terra. Então, as profecias, gente, estão todas se cumprindo, uma após a outra está se cumprindo. E vai continuar se cumprindo. É muitas profecias. E Jesus falou também no capítulo 12, 9 de Daniel. E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o fim. Então, né, não foi revelado naquela época, né, Jesus falou para fechar que não iria acontecer o sonho do Daniel naquela época, e sim no tempo de hoje, que todas as profecias estão se cumprindo, e através das profecias sabemos que estamos no final dos tempos, nos finais dos tempos. E no versículo 10 diz: muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas o ímpio procederão impiamente. O ímpio, quem é o ímpio? Aquele que não quer acreditar na palavra do Senhor, aquele que não quer saber de nada, só quer saber de farra, zoeira, não busca a Deus. E muitos não acreditam em Deus. Esses são os ímpios, então vai sofrer. Não adianta chegar quando a ira de Deus cair sobre a terra, vai sofrer nessa terra. E aí diz assim: e nenhum dos ímpios entenderá, né? Entenderá. Aqueles que não querem buscar Deus não entende. Isso tudo que eu estou falando aqui, quem não entende fala, tá louca, tá falando grego, então a pessoa não entende nada, entendeu? Mas quem é servo do Senhor entende tudo que eu estou falando. Aí diz assim, ó: mas os sábios entenderão. Então, quem é sábio, quem está meditando na palavra, quem está buscando ao Senhor, entende e entenderá tudo o que está acontecendo e que irá acontecer, e que o finais dos tempos já chegou e em breve Jesus retirará a igreja dessa terra. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E daí, o próximo vídeo eu vou falar um pouco do anticristo, para vocês saberem mais ou menos o que irá acontecer quando Jesus retirar a igreja da terra, tá bom? Então, um beijo, fica na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.